Eduardo era um milionário que podia comprar qualquer coisa, menos a cura para seus filhos gêmeos. Mas foi Marina, sua humilde empregada, quem descobriu a verdade chocante que mudaria tudo para sempre. Eduardo Castellari possuía uma fortuna capaz de mover montanhas, mas se sentia completamente impotente diante da situação delicada de seus gêmeos Gabriel e Miguel. Os pequenos precisavam de cuidados especiais que deixavam o poderoso empresário desesperado em busca de respostas. Senhor Castellari, disse o Dr. Henrique Moreira, ajustando nervosamente os óculos no luxuoso consultório. Os meninos têm uma condição extremamente rara. Precisamos iniciar um tratamento experimental imediatamente. Eduardo se inclinou para a frente, suas mãos tremendo ligeiramente. Doutor, mobilize tudo o que for necessário. Recursos financeiros não são problema. Quero o melhor para meus filhos. Marina Santos observava toda a conversa em silêncio, embalando suavemente os gêmeos que dormiam tranquilos em seus braços. Trabalhando para a família há alguns anos, ela desenvolvera um amor maternal pelos pequenos que ia muito além de suas obrigações profissionais. Nunca havia visto seu patrão tão vulnerável, mas algo no comportamento do médico a deixava profundamente inquieta. O Dr. Moreira evitava contato visual direto e suas mãos tremiam ao folhear os prontuários. Para um especialista renomado, ele parecia curiosamente nervoso demais ao explicar o diagnóstico. O tratamento exigirá cuidados intensivos, continuou o médico, limpando o suor da testa. Recomendo transformar um cômodo da sua residência em uma unidade médica particular. Também precisaremos de uma equipe especializada trabalhando 24 horas. Eduardo assentiu imediatamente. Faça o que for preciso. Contrate os melhores profissionais, importe equipamentos, traga especialistas do exterior se necessário. Marina percebeu como o médico parecia ansioso para encerrar a consulta rapidamente. Quando Eduardo saiu momentaneamente para atender uma ligação urgente, ela aproveitou para fazer uma pergunta que a incomodava. Doutor, posso perguntar algo sobre a condição dos meninos? Dr. Moreira ficou visivelmente tenso. Claro, o que gostaria de saber? É que trabalhei cuidando de outras crianças antes e nunca vi sintomas exatamente como estes. Os pequenos parecem saudáveis na maior parte do tempo. O médico engoliu em seco e respondeu de forma evasiva. Cada caso é único, Marina. Por isso precisamos deste protocolo tão rigoroso. A resposta não convenceu Marina. Sua intuição materna, aguçada por anos cuidando de crianças, detectava algo errado naquela situação toda. Dias depois, a mansão dos Castellari se transformou completamente. Equipamentos médicos sofisticados foram instalados. Enfermeiras uniformizadas circulavam pela casa e uma rotina rigorosa de procedimentos tomou conta do ambiente familiar. Eduardo investia fortunas diariamente no tratamento experimental. Medicamentos importados, consultas com especialistas internacionais via videoconferência e exames constantes faziam parte da nova realidade da família. Marina observava tudo com atenção crescente. Os gêmeos continuavam se desenvolvendo normalmente, brincando, sorrindo e demonstrando todos os sinais de crianças perfeitamente saudáveis. Ela começou a questionar internamente por que bebês aparentemente tão bem precisavam de tantos cuidados invasivos. Uma tarde, enquanto organizava os medicamentos, conforme as instruções rigorosas da equipe médica, Marina notou algo estranho. Vários dos frascos continham apenas solução salina estéril, basicamente água com sal. Por que bebês com uma condição tão grave estariam recebendo apenas soro fisiológico? Sua suspeita aumentou quando ouviu uma conversa telefônica suspeita entre uma das enfermeiras e alguém desconhecido. Sim, está tudo correndo conforme o planejado, disse a enfermeira em voz baixa, achando que ninguém estava ouvindo. O cliente está pagando exatamente o que combinamos. Os valores são transferidos semanalmente. Marina sentiu o coração acelerar. Aquela conversa não parecia ter relação com o tratamento médico, mas sim com algum tipo de negócio financeiro. Naquela noite, depois que toda a equipe médica havia se retirado, Marina permaneceu acordada cuidando dos gêmeos. Gabriel e Miguel dormiam pacificamente, respirando normalmente e demonstrando todos os sinais vitais de bebês completamente saudáveis. Ela tomou uma decisão corajosa. Utilizando seu telefone,
Fotografou discretamente todos os rótulos dos medicamentos, anotou os horários dos procedimentos e começou a documentar tudo o que achava suspeito no tratamento. No dia seguinte, enquanto Eduardo participava de uma videoconferência com supostos especialistas internacionais, Marina aproveitou para investigar mais profundamente. Ela descobriu que várias das consultas internacionais eram, na verdade, chamadas com números que nem sequer existiam. A gota d'água veio quando ela ouviu o Dr. Moreira conversando animadamente ao telefone sobre a compra de um iate luxuoso, mencionando que finalmente tinha o cliente dos sonhos, bancando seu estilo de vida. Marina percebeu que estava diante de uma farsa elaborada. O Dr. Moreira e sua equipe estavam aproveitando o desespero de Eduardo para extorquir uma fortuna, fingindo tratar crianças perfeitamente saudáveis. Seu coração se encheu de uma mistura de indignação e determinação maternal. Ela não permitiria que continuassem enganando um pai desesperado e submetendo bebês inocentes a procedimentos desnecessários. Mas Marina também sabia que precisava de provas concretas antes de confrontar alguém tão poderoso quanto Eduardo com uma acusação tão grave. Ela decidiu continuar sua investigação secreta, documentando cada evidência da farsa médica. Enquanto embalava os gêmeos para dormir naquela noite, Marina sussurrou uma promessa silenciosa para Gabriel e Miguel. Eu vou proteger vocês e descobrir a verdade, não importa o que aconteça. O que ela não imaginava era que sua determinação em desmascarar a fraude colocaria sua própria vida em risco e revelaria um esquema muito maior do que poderia imaginar. A partir daquele momento, Marina Santos deixaria de ser apenas uma empregada dedicada para se tornar a única pessoa capaz de salvar uma família da maior traição que alguém poderia cometer contra um pai desesperado. A verdade estava prestes a vir à tona, e as consequências mudariam para sempre a vida de todos os envolvidos naquela história extraordinária de coragem, amor maternal e justiça. Marina não conseguiu dormir naquela noite. As descobertas do dia anterior martelavam em sua mente como um alarme constante. Enquanto cuidava dos gêmeos durante a madrugada, ela observava Gabriel e Miguel brincando normalmente, balbuciando sons alegres e demonstrando uma vitalidade que contradizia completamente o diagnóstico sombrio do Dr. Moreira. Pela manhã, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria drasticamente o rumo dos acontecimentos. Senhor Castellari, disse o médico do outro lado da linha, precisamos aumentar significativamente a intensidade do tratamento. A condição dos meninos está evoluindo mais rapidamente do que esperávamos. Marina, que estava próxima organizando as mamadeiras, sentiu um frio na espinha. Como a situação poderia estar piorando se os bebês nunca estiveram tão saudáveis e ativos? Eduardo empalideceu ao ouvir as palavras do médico. Doutor, faça tudo o que for necessário. Dinheiro não é obstáculo quando se trata dos meus filhos. Excelente, respondeu Dr. Moreira com um tom que Marina achou estranhamente satisfeito. Vamos precisar de novos equipamentos importados e um protocolo de medicamentos ainda mais rigoroso. Estimo um investimento adicional considerável. Após desligar a ligação, Eduardo se dirigiu ao escritório para autorizar as novas transferências bancárias, deixando Marina sozinha com os gêmeos e uma suspeita cada vez mais alarmante. Ela decidiu que chegara o momento de investigar mais profundamente. Enquanto os bebês cochilavam tranquilamente, Marina aproveitou para examinar minuciosamente todos os medicamentos e equipamentos que haviam sido instalados na casa. Sua primeira descoberta foi devastadora. Utilizando seu conhecimento básico em cuidados infantis, ela percebeu que vários dos aparelhos supostamente essenciais para monitorar os meninos nem sequer estavam funcionando adequadamente. As luzes piscavam e os displays mostravam números. Mas ela descobriu que muitos eram apenas simulações eletrônicas sem qualquer função médica real. Marina fotografou discretamente cada evidência com seu telefone, criando um arquivo secreto de provas. Sua determinação crescia a cada descoberta perturbadora. A situação se tornou ainda mais suspeita quando ela interceptou uma conversa telefônica entre duas enfermeiras no corredor. Quanto tempo você acha que conseguiremos manter essa farsa? Sussurrou uma delas, olhando ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo. A outra respondeu em voz baixa. O médico disse que podemos prolongar por meses. Esse cliente é um verdadeiro tesouro.
Nunca vi alguém tão disposto a pagar qualquer valor sem questionar. Marina sentiu náusea ao compreender a dimensão da traição. Aquelas pessoas estavam literalmente brincando com o amor desesperado de um pai por seus filhos. Determinada a reunir provas irrefutáveis, ela decidiu seguir uma das enfermeiras até o estacionamento durante o intervalo. O que descobriu a deixou ainda mais chocada. A enfermeira entrou em um carro luxuoso e fez uma ligação que Marina conseguiu ouvir parcialmente através da janela entreaberta. Doutor, o plano está funcionando perfeitamente, disse ela animadamente. O cliente já transferiu mais do que planejávamos inicialmente. Aquelas joias que comprei ontem foram apenas o começo. Marina rapidamente anotou a placa do veículo e continuou documentando tudo em seu arquivo secreto de evidências. De volta à casa, ela teve uma ideia brilhante. Aproveitando um momento em que Eduardo estava em reunião, Marina ligou para um hospital público onde havia trabalhado anteriormente e conversou com uma médica de sua confiança. Doutora Fernanda, preciso de um favor urgente, disse Marina em voz baixa. Posso enviar algumas fotos de medicamentos e equipamentos para a senhora analisar? A médica concordou imediatamente. Minutos depois, Marina recebeu uma resposta que confirmou seus piores temores. Marina, isso é muito estranho, disse a doutora Fernanda pelo telefone. Metade desses medicamentos são placebo ou soluções inócuas. Os equipamentos que você fotografou são modelos antigos sem funcionamento real. Qualquer profissional sério identificaria isso imediatamente. A confirmação profissional deu a Marina a coragem que precisava para dar o próximo passo em sua investigação. Naquela tarde, ela tomou uma decisão arriscada. Quando o Dr. Moreira chegou para a consulta diária, Marina se posicionou estrategicamente para observar sua conduta com os gêmeos. O que presenciou foi revoltante. O médico mal examinou as crianças, passando apenas alguns minutos com elas, antes de partir para uma conversa extensa com Eduardo sobre novos tratamentos caríssimos. Os meninos precisarão de uma cirurgia preventiva, mentiu descaradamente o Dr. Moreira. É um procedimento delicado que custa uma quantia significativa, mas essencial para evitar complicações futuras. Eduardo, consumido pela preocupação paterna, autorizou imediatamente o procedimento sem questionar. Marina sentiu uma fúria maternal crescer dentro dela. Como alguém poderia ser tão cruel a ponto de inventar cirurgias desnecessárias em bebês inocentes apenas por ganância financeira? Após a saída do médico, ela tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Aproximou-se de Eduardo, que parecia exausto e preocupado em seu escritório. Senhor Castellari, posso conversar com o senhor sobre algo muito importante? Eduardo levantou os olhos, notando a seriedade incomum na voz de Marina. Claro, o que aconteceu? Marina respirou fundo, sabendo que estava prestes a mudar tudo. Senhor, preciso compartilhar algumas descobertas muito perturbadoras sobre o tratamento dos meninos. Ela mostrou as fotografias que havia coletado, explicou as conversas suspeitas que ouviu e compartilhou a análise médica que havia solicitado discretamente. Eduardo inicialmente reagiu com descrença. Marina, isso é uma acusação muito grave. Dr. Moreira é um profissional renomado. Eu sei, senhor, mas observe os próprios filhos. Gabriel e Miguel estão saudáveis, brincando normalmente, se desenvolvendo perfeitamente. Por que crianças tão bem precisariam de tantos procedimentos invasivos? As palavras de Marina ecoaram na mente de Eduardo como um despertar doloroso. Ele olhou para os gêmeos, que naquele momento engatinhavam alegremente pelo tapete, rindo e demonstrando uma vitalidade incompatível com o diagnóstico aterrorizante que recebera. O que você está sugerindo, Marina? Ela escolheu as palavras cuidadosamente. Que talvez devêssemos buscar uma segunda opinião médica independente, sem que o Dr. Moreira soubesse. Apenas para ter certeza absoluta. Eduardo ficou em silêncio por longos minutos, processando a possibilidade de ter sido vítima da maior traição imaginável. A ideia de que alguém pudesse explorar seu amor paternal dessa forma era quase insuportável. Marina, se o que você suspeita for verdade, isso mudará tudo. Eu sei, senhor, mas os meninos merecem a verdade, não importa o quanto doa descobri-la. Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que revelaria uma conspiração ainda maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Eduardo passou a noite inteira sem conseguir dormir.
As palavras de Marina ecoavam em sua mente como um alarme ensurdecedor. Pela primeira vez desde o início do tratamento, ele observou verdadeiramente seus filhos. Gabriel e Miguel brincavam no berço, riam, balbuciavam sons alegres e demonstravam uma vitalidade que contradizia completamente o diagnóstico aterrorizante que recebera. Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo para sempre. Sem avisar ninguém, nem mesmo Marina, ele marcou uma consulta secreta no Hospital São Rafael, uma das instituições médicas mais respeitadas da cidade. "Marina, preciso sair por algumas horas", disse ele, pegando as chaves do carro. "Vou levar Gabriel e Miguel para resolver um assunto importante." Marina sentiu o coração acelerar. Pelo tom de voz de Eduardo, ela percebeu que algo significativo estava prestes a acontecer. No hospital, Eduardo esperava nervosamente na sala de espera quando foi chamado pelo Dr. Ricardo Tavares, um pediatra com décadas de experiência e reputação impecável. "Sr. Castellari, recebi sua ligação urgente. Vamos examinar os pequenos imediatamente." Durante a consulta, Eduardo observou cada movimento do Dr. Tavares com uma atenção microscópica. O médico examinou cuidadosamente Gabriel e Miguel, testou seus reflexos, verificou seu desenvolvimento motor e cognitivo e realizou uma avaliação completa que durou quase 2 horas. Quando o exame terminou, o Dr. Tavares se dirigiu a Eduardo com uma expressão confusa. "Sr. Castellari, preciso fazer uma pergunta muito importante. Quem disse que seus filhos têm algum problema de saúde?" Eduardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. "Dr. Henrique Moreira diagnosticou uma condição rara que exige tratamento experimental intensivo." O Dr. Tavares balançou a cabeça com incredulidade. "Senhor, estes são 2 bebês completamente saudáveis. Gabriel e Miguel apresentam desenvolvimento perfeito para a idade deles. Não há absolutamente nada errado com essas crianças." As palavras atingiram Eduardo como um raio devastador. Suas pernas tremeram e ele precisou se apoiar na cadeira para não desmaiar. "Doutor, isso é impossível. Estou investindo fortunas em tratamentos especializados há semanas. Sr. Castellari, me permita ser direto. Se alguém está cobrando para tratar crianças perfeitamente saudáveis, isso não é medicina. É crime." Eduardo saiu do hospital em estado de choque total. Durante o trajeto de volta para casa, sua mente processava a magnitude da traição que havia sofrido. O Dr. Moreira não apenas havia mentido sobre a saúde de seus filhos, mas estava literalmente roubando sua fortuna, explorando seu amor paternal. Ao chegar à mansão, Eduardo encontrou Marina brincando carinhosamente com os gêmeos no jardim. A cena simples e natural confirmou definitivamente tudo o que havia descoberto. "Marina, você estava certa", disse ele, a voz embargada pela emoção. "Nossos meninos estão completamente saudáveis." Marina sentiu lágrimas de alívio e indignação ao mesmo tempo. "Sr. Castellari, eu sabia que havia algo terrivelmente errado, mas descobrir a verdade me deixa feliz e revoltada simultaneamente." Eduardo se ajoelhou ao lado dos gêmeos, que estenderam os bracinhos para ele com sorrisos radiantes. Naquele momento, ele percebeu como havia perdido momentos preciosos, se preocupando desnecessariamente, em vez de simplesmente aproveitar a infância saudável de seus filhos. "Marina, preciso te pedir perdão", disse ele, olhando diretamente nos olhos da empregada. "Você tentou me alertar e eu quase não escutei. Sua intuição salvou minha família." Mas a conversa foi interrompida abruptamente pela chegada inesperada do Dr. Moreira, acompanhado de 2 enfermeiras e carregando uma maleta cheia de equipamentos caríssimos. "Sr. Castellari, trouxe os novos aparelhos importados para o tratamento intensificado dos meninos", disse o médico com um sorriso falso que agora Eduardo conseguia enxergar claramente. Eduardo se levantou lentamente, sua expressão mudando de tristeza para uma fúria controlada que Marina nunca havia visto antes. "Dr. Moreira, que interessante encontrá-lo aqui", disse Eduardo com uma calma assustadora. "Justamente hoje descobri algo fascinante sobre a saúde dos meus filhos." O médico percebeu imediatamente que algo estava diferente no tom de Eduardo. "Ah, sim? E o que descobriu?" "Que Gabriel e Miguel são 2 crianças completamente saudáveis que nunca precisaram de tratamento algum." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Doutor Moreira empalideceu visivelmente
As enfermeiras se entreolharam nervosamente e Marina segurou os gêmeos protetivamente. Senhor Castellari, não sei o que lhe disseram, mas... O que me disseram foi um pediatra renomado do Hospital São Rafael após examinar minuciosamente meus filhos. Interrompeu Eduardo, sua voz crescendo em intensidade. Doutor, durante semanas o senhor inventou uma condição inexistente para roubar minha fortuna. Dr. Moreira tentou manter a compostura, mas seu nervosismo era evidente. Isso é um mal-entendido terrível. Posso explicar. A única coisa que o senhor vai explicar é para as autoridades competentes, disse Eduardo, sacando o telefone. Estou chamando a polícia agora mesmo. Naquele momento, doutor, Moreira cometeu o erro mais grave possível. Em desespero, ele tentou pegar Gabriel do colo de Marina, gritando: essas crianças precisam do tratamento. Vocês não entendem a gravidade da situação. Marina reagiu com a ferocidade de uma mãe protegendo seus filhos. Tire suas mãos das crianças agora mesmo, gritou ela, afastando os gêmeos do médico desesperado. Eduardo explodiu de fúria ao ver alguém tentando tocar em seus filhos. Saiam da minha propriedade imediatamente ou chamaria a segurança. As enfermeiras já haviam começado a correr em direção ao carro, abandonando o Dr. Moreira, que percebeu que seu esquema havia desmoronado completamente. Senhor Castellari, podemos resolver isso de forma civilizada, tentou negociar o médico suando frio. A única resolução civilizada é a justiça, respondeu Eduardo, discando para a polícia. Alô, preciso reportar um crime de fraude médica e tentativa de sequestro. Dr. Moreira finalmente compreendeu que não havia escapatória. Ele correu em direção ao carro, mas Eduardo já havia anotado a placa e fornecido todas as informações às autoridades. Após a saída tumultuada do falso médico, Eduardo abraçou Marina e os gêmeos, sentindo uma mistura de gratidão infinita e vergonha por quase ter ignorado os alertas da única pessoa que realmente se importava com o bem-estar de sua família. Marina, como posso agradecer o que você fez? Marina, ainda tremendo pela adrenalina da confrontação, respondeu com simplicidade. Senhor Castellari, eu apenas fiz o que qualquer pessoa que ama essas crianças faria. Gabriel e Miguel merecem ser protegidos. Eduardo olhou para os gêmeos, que haviam dormido tranquilamente durante todo o tumulto, completamente alheios ao drama que se desenrolara ao seu redor. Eles eram a imagem perfeita da inocência e da saúde que quase havia sido corrompida pela ganância humana. Naquela noite, enquanto colocava os filhos para dormir, Eduardo refletiu sobre como quase havia perdido os momentos mais preciosos da infância deles, se preocupando com uma ameaça que nunca existiu. Mas ele também sabia que a história estava longe de terminar. Doutor Moreira ainda estava livre, e Eduardo estava determinado a garantir que o médico criminoso pagasse por cada centavo roubado e por cada momento de angústia desnecessária que havia causado à sua família. A batalha pela justiça estava apenas começando, e Eduardo descobriria que o esquema do Dr. Moreira era muito maior do que ele jamais poderia imaginar. 2 horas após a fuga desesperada do Dr. Moreira, a mansão dos Castellari se transformou no centro de uma investigação policial. Delegados, peritos e investigadores circulavam pela casa, coletando evidências do esquema criminoso mais elaborado que a cidade já havia presenciado. O delegado Carlos Mendonça, um homem experiente com décadas combatendo crimes financeiros, observava atentamente todos os equipamentos falsos e medicamentos inúteis que haviam sido instalados na residência. Senhor Castellari, este é apenas o começo, disse o delegado, examinando um aparelho que custara uma fortuna, mas que era completamente funcional. Casos como este geralmente envolvem múltiplas vítimas. Precisaremos da sua colaboração total para desmantelar toda a operação. Eduardo assentiu determinadamente. Delegado, coloco todos os meus recursos à disposição da investigação. Quero que este criminoso pague por cada família que ele destruiu. Marina observava tudo com uma mistura de alívio e preocupação, mantendo Gabriel e Miguel afastados da movimentação policial. Os gêmeos brincavam alegremente, completamente inconscientes de que haviam sido o centro de uma fraude milionária. O momento mais impactante veio quando o delegado recebeu uma ligação que mudaria completamente o rumo da investigação. Senhor Castellari,
disse ele após desligar o telefone. Acabamos de receber informações que vão chocá-lo. O Dr. Moreira não foi preso tentando fugir da cidade. Na verdade, descobrimos algo muito pior. Eduardo se preparou para ouvir notícias ainda mais perturbadoras. O que descobriram? Ele estava a caminho de outro cliente, uma família com uma filha pequena que supostamente também precisava de tratamento experimental urgente. Marina sentiu um frio na espinha. Existem outras crianças sendo vítimas desse monstro? O delegado confirmou com gravidade. Infelizmente, sim. E graças à sua coragem em denunciar, conseguimos interceptá-lo antes que pudesse enganar mais uma família desesperada. Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que demonstraria seu verdadeiro caráter. Delegado, quero conhecer essas outras famílias. Preciso ajudá-las de alguma forma. 2 horas depois, Eduardo e Marina chegaram à delegacia, onde encontraram um cenário devastador. Na sala de espera, 5 famílias aguardavam nervosamente, todas vítimas do mesmo esquema criminoso perpetrado pelo Dr. Moreira. A primeira família que Eduardo conheceu o emocionou profundamente. Roberto e Carla Silva eram um casal humilde que havia vendido sua casa e se endividado completamente para pagar o tratamento falso de sua filha Sofia, uma menina de 3 anos perfeitamente saudável. Senhor, disse Roberto com lágrimas nos olhos, gastamos todas nossas economias. Vendemos tudo que tínhamos porque acreditávamos que nossa filha ia não sobreviver sem o tratamento. Eduardo sentiu uma dor no peito ao perceber como sua própria situação privilegiada havia o cegado para o sofrimento de famílias que não tinham recursos para se proteger de criminosos como o Dr. Moreira. Roberto, Carla, vocês não estão sozinhos nessa luta, disse Eduardo colocando a mão no ombro do homem. Vou garantir pessoalmente que vocês recuperem cada centavo que perderam. A segunda família revelou detalhes ainda mais perturbadores. Ana Paula, mãe solteira de um menino de 2 anos, havia contraído empréstimos com agiotas para financiar o tratamento inexistente. Eu trabalho 3 empregos, contou ela entre soluços. E mesmo assim não conseguia pagar tudo que o doutor dizia que meu filho precisava. Agora estou devendo dinheiro para pessoas perigosas. Marina se aproximou de Ana Paula e a abraçou carinhosamente. Você é uma mãe guerreira que fez tudo por amor ao seu filho. Nenhuma mãe merece passar por isso. A terceira revelação foi a mais chocante de todas. O delegado Mendonça apresentou a Eduardo um dossiê completo da investigação que revelou a verdadeira dimensão do esquema criminoso. Senhor Castellari, o Dr. Moreira operava há mais de 2 anos. Identificamos pelo menos 20 famílias que foram vítimas da mesma fraude. O valor total roubado ultrapassa os 5 milhões de reais. Eduardo ficou em silêncio, processando a magnitude da crueldade que havia presenciado. 20 famílias haviam sofrido a mesma angústia desnecessária que ele experimentara, mas muitas delas sem recursos para se recuperar financeiramente. Delegado, o que posso fazer para ajudar todas essas famílias? A resposta veio de uma fonte inesperada. Marina, que havia permanecido observando silenciosamente, se aproximou de Eduardo com uma proposta que demonstraria a nobreza de seu caráter. Senhor Castellari, se me permite sugerir algo, o senhor poderia criar um fundo de ajuda para essas famílias, não apenas para devolver o dinheiro, mas para garantir que todas as crianças tenham acesso a cuidados médicos legítimos quando realmente precisarem. Eduardo olhou para Marina com admiração crescente. Marina, essa é uma ideia brilhante. Mais que isso, é a coisa certa a fazer. Naquele momento, uma das investigadoras da polícia trouxe uma notícia que mudaria tudo definitivamente. Delegado, conseguimos acesso aos registros bancários completos do Dr. Moreira. As descobertas são impressionantes. O que revelaram deixou todos em choque. Doutor, Moreira havia comprado 3 imóveis de luxo, 2 carros importados, um iate e até mesmo uma pequena clínica particular. Tudo financiado pelo dinheiro roubado de famílias desesperadas. Senhor Castellari, disse o delegado, com essas evidências conseguiremos recuperar todos os bens adquiridos ilegalmente e devolver o dinheiro às vítimas. Eduardo sentiu uma satisfação profunda, mas também uma responsabilidade que o transformaria para sempre. Delegado, além da recuperação dos valores, quero fazer algo mais.
Quero criar um instituto de verificação médica gratuita para que nenhuma família precise passar novamente por essa experiência terrível. Marina sorriu orgulhosamente. Era exatamente essa nobreza de caráter que ela sempre havia admirado em Eduardo, mas que agora florescia completamente após a experiência transformadora que haviam vivido. O momento mais emocionante da noite chegou quando todas as famílias vítimas se reuniram em uma sala da delegacia. Eduardo se dirigiu a elas com humildade e determinação. Famílias, sei que palavras não podem desfazer a dor que vocês sentiram. Mas prometo que faremos justiça não apenas punindo o criminoso, mas garantindo que vocês tenham todo o suporte necessário para reconstruir suas vidas. Roberto Silva, o homem que havia vendido a casa para tratar a filha saudável, se levantou emocionado. Senhor Eduardo, o senhor não nos deve nada, mas o fato de estar aqui, lutando por nós, prova que ainda existem pessoas boas no mundo. Ana Paula, a mãe solteira endividada, acrescentou com lágrimas de gratidão. Vocês nos devolveram mais que esperança. Devolveram nossa fé na humanidade. Marina observava toda a cena com o coração transbordando de emoção. Aquela havia começado como uma história sobre proteção de duas crianças inocentes, mas se transformara em algo muito maior. Uma lição sobre como o amor verdadeiro se multiplica quando é compartilhado com quem mais precisa. Naquela noite, enquanto voltavam para casa com Gabriel e Miguel dormindo tranquilamente no carro, Eduardo fez uma pergunta que mudaria a dinâmica de sua relação com Marina para sempre. Marina, gostaria de ser a coordenadora do instituto que vamos criar? Sua intuição e dedicação salvaram não apenas meus filhos, mas todas essas famílias. Marina ficou em silêncio por alguns momentos, emocionada pela confiança depositada nela. Senhor Eduardo, seria uma honra ajudar outras famílias como a nossa foi ajudada. Mas a história ainda reservava uma reviravolta final que nenhum deles esperava, e que tornaria a vitória sobre Dr. Moreira ainda mais significativa e inspiradora. 3 semanas após a prisão do Dr. Moreira, Eduardo pensava que o pesadelo havia terminado. Ele havia criado o Instituto Marina Santos de Proteção Familiar. Já estava devolvendo o dinheiro para todas as vítimas e acreditava que a justiça havia triunfado. Mas uma ligação inesperada do delegado Mendonça mudaria tudo novamente. Senhor Castellari, preciso vê-lo urgentemente na delegacia. Descobrimos algo que vai abalar completamente essa história. Eduardo chegou à delegacia acompanhado de Marina, que agora era oficialmente sua parceira na missão de ajudar outras famílias. O que o delegado revelou os deixou em estado de choque total. Senhor Eduardo, durante as investigações mais profundas, descobrimos que o Dr. Moreira não era o verdadeiro líder dessa operação criminosa. Marina sentiu o coração acelerar. Como assim, delegado? Ele era apenas um fantoche. O verdadeiro mentor por trás de todo esse esquema é alguém muito mais próximo do que imaginávamos. O delegado abriu um dossiê repleto de documentos e fotografias que revelariam a verdade mais chocante que qualquer um poderia imaginar. O verdadeiro chefe dessa organização criminosa é a doutora Letícia Rodrigues, diretora do Hospital Santa Helena, justamente a instituição que recomendou o Dr. Moreira para vocês. Eduardo empalideceu completamente. O Hospital Santa Helena era onde ele levara os gêmeos para o primeiro diagnóstico, e foi a própria doutora Letícia quem havia indicado o Dr. Moreira como especialista em casos raros. Delegado, isso significa que desde o primeiro momento, desde a primeira consulta, tudo foi uma armadilha elaborada especificamente para o senhor. Marina se lembrou imediatamente de algo perturbador. Senhor Eduardo, lembra quando a recepcionista do hospital perguntou sobre sua situação financeira antes mesmo da consulta? Disseram que era para verificar o plano de saúde, mas na verdade estavam avaliando seu potencial como vítima, completou o delegado. A revelação se tornou ainda mais devastadora quando o delegado explicou como o esquema realmente funcionava. A doutora Letícia selecionava famílias abastadas que chegavam ao hospital com crianças pequenas. Ela fazia um diagnóstico falso de condições raras, depois recomendava o Dr. Moreira como o único especialista capaz de tratar o caso. Era um sistema perfeitamente organizado. Eduardo se sentiu completamente traído. Quantas famílias foram vítimas dessa mulher? Pelos registros que encontramos,
mais de 50 famílias ao longo de 5 anos. O valor total roubado ultrapassa os 15 milhões de reais. Marina ficou revoltada ao imaginar dezenas de pais desesperados sendo sistematicamente enganados por pessoas que juraram proteger vidas. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Senhor Eduardo, há algo mais que precisa saber. A doutora Letícia não escolheu sua família por acaso. Ela havia pesquisado exaustivamente sobre seus negócios e fortuna. Vocês eram o prêmio maior que ela vinha planejando há meses. Eduardo sentiu náusea ao perceber que havia sido caçado como presa por criminosos que estudaram sua vida privada para elaborar a fraude perfeita. Naquele momento, a porta da sala se abriu e entrou a própria doutora Letícia Rodrigues, algemada e escoltada por 2 policiais. Ela era uma mulher elegante, de aparência respeitável, que jamais despertaria suspeitas em pais preocupados. Senhor Castellari, disse ela com uma frieza assustadora, espero que não guarde rancor. Foi apenas negócios. Eduardo explodiu de indignação. Negócios? Você brincou com a vida de crianças inocentes. Explorou o amor de pais desesperados. A doutora Letícia deu de ombros com indiferença total. Pais ricos sempre encontram formas de gastar dinheiro com seus filhos. Eu apenas direcionei esse gasto para meus objetivos. Marina não conseguiu se conter. Como uma médica pode ser tão cruel com crianças e famílias? Porque descobri que compaixão não paga contas de cartão de crédito, respondeu a criminosa, sem demonstrar qualquer remorso. O delegado interrompeu a conversa antes que a situação saísse de controle. Doutora Letícia, a senhora está sendo indiciada por formação de quadrilha, estelionato, exercício ilegal da medicina e coação de menores. Mas antes de ser levada, a doutora Letícia fez uma revelação que pegou todos de surpresa. Senhor Castellari, já que tudo acabou, posso contar a verdade completa. Seus filhos foram escolhidos não apenas pelo seu dinheiro, mas porque eles são realmente especiais. Eduardo franziu a testa, confuso. O que quer dizer com isso? Gabriel e Miguel são 2 crianças excepcionalmente saudáveis e inteligentes. Qualquer médico competente perceberia isso imediatamente. Foi exatamente por serem tão perfeitos que os escolhi. Sabia que seria impossível fingir problemas de saúde com eles por muito tempo. Marina compreendeu a lógica perversa da criminosa. Ela sabia que o esquema seria descoberto rapidamente, então planejou roubar o máximo possível no menor tempo. Exatamente, confirmou a doutora Letícia. Eu calculei que conseguiria extrair cerca de 2 milhões antes que vocês desconfiassem. Não esperava que uma simples empregada fosse tão observadora. Eduardo olhou para Marina com admiração renovada. Marina não é uma simples empregada. Ela é a heroína que salvou minha família e dezenas de outras. A doutora Letícia foi removida da sala, mas suas palavras deixaram uma reflexão profunda na mente de Eduardo. Seus filhos eram especiais, saudáveis e perfeitos, e ele quase havia perdido tempo precioso com eles, se preocupando com ameaças inexistentes. Dias depois, Eduardo organizou uma reunião com todas as famílias vítimas do esquema. O encontro aconteceu no auditório do Instituto Marina Santos, que já estava funcionando plenamente e oferecendo consultas médicas gratuitas e verificação de diagnósticos. Famílias queridas, disse Eduardo emocionadamente. Hoje marcamos não apenas o fim de um pesadelo, mas o início de uma nova era de proteção para todas as crianças. Roberto Silva, que havia recuperado todo o dinheiro perdido e comprado uma casa ainda melhor para sua família, se levantou para falar. Senhor Eduardo, Marina, vocês nos devolveram mais que dinheiro. Devolveram nossa confiança na medicina e nossa esperança na humanidade. Ana Paula, a mãe solteira que havia se livrado das dívidas com agiotas graças ao fundo de apoio criado por Eduardo, acrescentou com lágrimas de gratidão. Meu filho agora tem acesso aos melhores médicos de verdade, de graça, sempre que precisar. Isso é um milagre. Marina se dirigiu ao grupo com humildade. Queridas famílias, eu apenas fiz o que qualquer pessoa que ama crianças faria. Mas vocês me ensinaram que o amor se multiplica quando é compartilhado. O momento mais emocionante chegou quando Eduardo fez um anúncio que surpreendeu até mesmo Marina. Tenho uma notícia especial para compartilhar. O Instituto Marina Santos não será apenas local, mas nacional.
Vamos abrir filiais em 10 cidades brasileiras para proteger ainda mais famílias. Aplausos emocionados ecoaram pelo auditório. Mas Eduardo ainda tinha uma surpresa final. E Marina, gostaria de fazer um convite oficial. Você aceitaria ser minha sócia igualitária em todos os negócios da família Castellari? Seus instintos e dedicação merecem ser reconhecidos não apenas com palavras, mas com ações concretas. Marina ficou emocionada demais para responder imediatamente. Ela havia começado aquela jornada como uma empregada preocupada com 2 crianças e agora se tornaria uma empresária dedicada a proteger milhares de famílias. Senhor Eduardo, aceito com a condição de que nossa missão sempre seja proteger crianças e apoiar famílias necessitadas. Marina, não existe missão mais nobre que essa. Naquela noite, enquanto Eduardo colocava Gabriel e Miguel para dormir, ele refletiu sobre como a tentativa de destruir sua família havia na verdade fortalecido todos ao seu redor. Os gêmeos, completamente alheios ao drama que havia se desenrolado, dormiam tranquilamente, saudáveis e seguros, cercados pelo amor verdadeiro que havia triunfado sobre a ganância e a maldade. 2 anos se passaram desde a queda do esquema criminoso da doutora Letícia, e a vida da família Castellari havia se transformado de maneiras que ninguém poderia ter previsto. O que começou como uma história de fraude médica evoluiu para um movimento nacional de proteção familiar que tocaria corações por todo o país. Eduardo caminhava pelos corredores do Instituto Marina Santos, agora uma rede com 15 filiais espalhadas pelo Brasil, observando dezenas de famílias recebendo atendimento médico gratuito e de qualidade. As paredes do instituto estavam decoradas com cartas de agradecimento, desenhos de crianças e fotografias de famílias que haviam sido salvas da mesma armadilha que quase destruiu sua própria família. Mas naquele dia específico, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Senhor Eduardo, disse a recepcionista com urgência. Chegou uma família que precisa falar com o senhor pessoalmente. Eles viajaram mais de 1000 quilômetros só para conhecê-lo. No salão principal, Eduardo encontrou uma cena que o emocionou profundamente. Uma família humilde do interior do Nordeste aguardava nervosamente, composta por um casal de agricultores e seus 3 filhos pequenos. O homem vestia uma camisa simples, mas limpa. A mulher segurava uma bebê nos braços e 2 crianças menores se escondiam timidamente atrás dos pais. Senhor Eduardo, disse o homem com sotaque carregado de emoção. Meu nome é José Ferreira e esta é minha esposa Conceição. Viemos agradecer por terem salvado nossa família. Eduardo ficou confuso. Agradecer, mas nunca nos conhecemos antes. José respirou fundo antes de contar sua história. Senhor, há 6 meses nossa filha caçula, a pequena Esperança, foi diagnosticada com uma condição rara por um médico da nossa região. Ele disse que ela precisava de um tratamento caríssimo que custaria toda a nossa plantação. Conceição continuou a história com lágrimas nos olhos. Estávamos prestes a vender nossa terra, nossa única fonte de sustento, quando uma vizinha nos contou sobre o Instituto Marina Santos. Disseram que vocês verificavam diagnósticos gratuitamente. Eduardo compreendeu imediatamente aonde a história levaria. Vocês trouxeram a menina para uma segunda opinião? Sim, senhor. E descobrimos que nossa Esperança estava completamente saudável. O médico lá da nossa cidade estava tentando aplicar o mesmo golpe que vocês desmascararam aqui. Naquele momento, Marina chegou após visitar outra filial do Instituto e se emocionou ao ouvir a história. Vocês salvaram sua filha e sua família porque tiveram coragem de buscar a verdade. José Ferreira se levantou e, com gestos simples, mas carregados de significado, estendeu uma pequena cesta com produtos da sua plantação. Senhor Eduardo, Dona Marina, não temos dinheiro para retribuir o que fizeram por nós, mas trouxemos o melhor da nossa terra como forma de gratidão. Eduardo ficou visivelmente emocionado ao receber aqueles presentes simples que representavam muito mais que qualquer fortuna. Havia milho colhido à mão, frutas cultivadas com carinho e um pequeno pote de mel puro. José, Conceição, vocês não precisam nos agradecer. Vocês nos deram o maior presente possível ao protegerem sua família.
Mas a história da família Ferreira reservava uma reviravolta ainda mais impactante. Senhor Eduardo, disse Conceição timidamente, tem uma coisa que ainda não contamos. Depois que descobrimos sobre o médico falso da nossa cidade, resolvemos alertar outras famílias da região. E o que descobriram? José respondeu com indignação. Que ele havia enganado mais de 20 famílias nos últimos 2 anos. Muitas venderam suas terras, outras se endividaram para sempre. Era uma epidemia de mentiras. Marina sentiu o coração acelerar. O que fizeram com essa informação? Organizamos todas as famílias e denunciamos o criminoso. Ele foi preso na semana passada. 20 famílias recuperaram sua dignidade graças ao exemplo de vocês. Eduardo ficou em silêncio, processando como sua experiência pessoal havia gerado ondas de proteção que alcançavam cantos distantes do país que ele nem imaginava. A pequena Esperança, uma bebê de poucos meses, escolheu aquele momento para sorrir radiante nos braços da mãe, como se compreendesse que estava segura graças à coragem de seus pais. Naquele momento, a recepcionista interrompeu novamente, claramente agitada. Senhor Eduardo, tem mais gente querendo falar com o senhor. Na verdade, tem muita gente. Quando Eduardo olhou pela janela do instituto, viu uma cena que o marcaria para sempre. Dezenas de famílias aguardavam pacientemente do lado de fora, cada uma carregando cartazes com mensagens de gratidão e flores. Havia crianças correndo alegremente, pais conversando animadamente e uma atmosfera de celebração que se estendia por toda a rua. Marina, o que está acontecendo? Eduardo, hoje faz exatamente 2 anos desde que desmascaramos o Dr. Moreira. As famílias organizaram uma celebração nacional de gratidão. Elas vieram de todo o Brasil. Eduardo saiu do prédio e se deparou com mais de 200 pessoas reunidas pacificamente. Homens, mulheres, crianças e idosos que haviam sido protegidos direta ou indiretamente pela rede de proteção que nascera da sua experiência pessoal. O ar estava cheio de conversas animadas, risadas de crianças e uma energia positiva contagiante. Roberto Silva, a primeira família que Eduardo havia conhecido na delegacia, se aproximou com sua filha Sofia, agora uma menina de 5 anos saudável e radiante. Senhor Eduardo, Sofia faz questão de mostrar para o senhor os desenhos que ela fez da nossa família feliz. Ela sempre diz que você é o herói que salvou nossa casa. A menina, com a inocência típica das crianças, entregou a Eduardo um desenho colorido mostrando uma família sorridente em frente a uma casa, com a palavra obrigada escrita com letras tortas, mas carregadas de amor. O desenho também mostrava 2 figuras que claramente representavam Eduardo e Marina, desenhados como super-heróis com capas coloridas. Eduardo se ajoelhou na altura da menina, tentando controlar a emoção. Sofia, você sabe que a verdadeira heroína dessa história é a Marina, não é? A menina olhou para a Marina e correu para abraçá-la. Tia Marina, minha mãe disse que você salvou nossa família porque tem um coração de mãe. Marina abraçou a menina com lágrimas de felicidade, lembrando-se de como tudo havia começado com sua preocupação maternal pelos gêmeos Gabriel e Miguel. Ana Paula, a mãe solteira que havia se livrado das dívidas com agiotas, se aproximou com seu filho, agora um garoto de 4 anos esperto e saudável. Marina, Eduardo, meu filho sempre pergunta quando vai poder visitar Gabriel e Miguel novamente. Ele diz que eles são os irmãozinhos que ele ganhou de presente. O garoto, tímido, mas corajoso, se aproximou de Eduardo e disse: Tio Eduardo, minha mãe não chora mais de noite. Ela disse que vocês fizeram a tristeza ir embora. Naquele momento, Eduardo percebeu que havia se esquecido do mais importante. Gente, onde estão Gabriel e Miguel? Eles precisam estar aqui conosco. Marina sorriu misteriosamente. Eles estão chegando, Eduardo. Preparei uma surpresa especial para hoje. Alguns minutos depois, um carro chegou, e dele desceram os gêmeos, agora com 2 anos e meio, correndo alegremente em direção ao pai e à Marina. Eles haviam crescido como 2 crianças perfeitamente saudáveis, inteligentes e carinhosas, exatamente como a doutora Letícia havia admitido que sempre foram. Gabriel usava uma camiseta com desenho de super-herói, enquanto Miguel vestia uma com animais coloridos. Papai! Gritaram os 2 em uníssono, correndo para os braços de Eduardo. Marina! Disse Gabriel, estendendo os bracinhos para a mulher que havia se tornado sua segunda mãe.
Miguel, sempre mais observador, olhou ao redor para a multidão reunida e perguntou com curiosidade típica da idade: "Por que tem tanta gente aqui? É festa?" Eduardo pegou os dois filhos no colo e se dirigiu à multidão emocionada que aguardava. "Gabriel, Miguel, todas essas pessoas vieram agradecer porque vocês nos ensinaram que o amor de família é a coisa mais poderosa do mundo." Gabriel, com a simplicidade das crianças, acenou para a multidão e gritou: "Oi, pessoal!", causando risos carinhosos em todos os presentes. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. Marina se aproximou de Eduardo carregando um envelope oficial que mudaria tudo mais uma vez. "Eduardo, chegou hoje de manhã uma correspondência do Ministério da Saúde que vai emocionar você." Eduardo abriu o envelope com curiosidade e leu em voz alta: "O Instituto Marina Santos está sendo oficialmente reconhecido como Programa Nacional de Proteção Familiar. A partir de hoje, receberemos apoio governamental para expandir para todas as capitais do país." A multidão explodiu em aplausos emocionados. O que havia começado como uma fraude contra uma família havia se transformado no maior programa de proteção familiar do Brasil. José Ferreira, o agricultor nordestino, se aproximou novamente com sua família. "Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro, José. O senhor ainda considera Marina sua empregada?" Eduardo sorriu e olhou para Marina com carinho genuíno. "José, Marina nunca foi minha empregada. Ela é minha família, minha sócia, minha amiga e a segunda mãe dos meus filhos. Ela é a pessoa mais importante da nossa história." Marina ficou visivelmente emocionada. "Eduardo, Marina, chegou a hora de parar formalidades. Somos uma família de verdade." Gabriel e Miguel, percebendo a emoção dos adultos, fizeram algo que tocou o coração de todos os presentes. Eles se aproximaram de Marina e, cada um segurando uma de suas mãos, disseram juntos: "Marina, você é nossa mãe do coração." Não havia olho seco entre as 200 pessoas presentes. Aquele momento simples e puro resumia tudo o que a história representava. Como o amor verdadeiro pode transformar tragédia em milagre. Roberto Silva pediu a palavra e se dirigiu à multidão. "Pessoal, proponho que façamos desta data o Dia Nacional da Proteção Familiar, para lembrar que quando as famílias se unem, nenhum criminoso pode nos vencer." A proposta foi recebida com aplausos entusiasmados. Crianças correram para abraçar Gabriel e Miguel, criando uma cena de pura alegria e inocência. Marina se dirigiu à multidão com humildade. "Queridas famílias, quando comecei esta jornada, eu era apenas uma mulher preocupada com 2 crianças. Hoje somos uma família gigante de milhares de pessoas unidas pelo amor e pela proteção mútua." Eduardo completou: "E esta família vai continuar crescendo. Cada criança protegida, cada família salva da mentira, cada pai ou mãe que recebe apoio verdadeiro, tudo isso é resultado da união de todos nós." Ana Paula gritou da multidão: "Marina, Eduardo, vocês nos ensinaram que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto." O sol do final da tarde iluminava aquela cena extraordinária. 200 famílias reunidas em gratidão, 2 crianças saudáveis correndo alegremente entre os adultos e 2 pessoas que descobriram que seu propósito de vida era proteger e unir famílias. 5 anos se passaram desde aquele dia emocionante de celebração nacional, e a história da família Castellari havia se tornado lenda em todo o país. O Instituto Marina Santos agora operava em todas as capitais brasileiras e havia salvado mais de 10.000 famílias de esquemas fraudulentos similares. Mas o que aconteceria naquele dia mudaria não apenas suas vidas, mas tocaria o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Eduardo estava no seu escritório no Instituto quando recebeu uma ligação que o deixou completamente emocionado. Do outro lado da linha, uma voz feminina falava em inglês com sotaque americano. "Senhor Castellari, meu nome é Dr. Sarah Mitchell, da Universidade de Harvard. Estamos convidando-o para receber o Prêmio Internacional de Proteção Familiar das Nações Unidas. Sua história inspirou a criação de programas similares em 15 países." Eduardo ficou em silêncio, processando a magnitude daquela informação. "Doutora, isso é um erro. Eu não fiz nada além de proteger meus próprios filhos. Senhor Castellari,
Às vezes, as maiores mudanças começam com gestos simples de amor. Sua história se tornou símbolo mundial de como uma família pode transformar a sociedade. Após desligar a ligação, Eduardo correu para encontrar Marina, que estava no jardim do instituto brincando com Gabriel e Miguel, agora com 7 anos, e outras crianças cujas famílias frequentavam o local regularmente. Marina, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Marina sorriu, observando como os gêmeos haviam crescido como meninos alegres, inteligentes e incrivelmente carinhosos com todas as crianças ao seu redor. O que foi, Eduardo? Fomos convidados para receber um prêmio internacional das Nações Unidas. Nossa história inspirou programas de proteção familiar em 15 países. Marina ficou boquiaberta. Eduardo, isso é incrível! Mas você sabe que o verdadeiro prêmio é ver todas essas crianças felizes e protegidas. Naquele momento, Gabriel se aproximou correndo, suado da brincadeira. Pai, Marina, venham ver o que a Sofia desenhou. Sofia Silva, agora uma menina de 10 anos, havia se tornado uma artista talentosa e sempre frequentava o instituto com a família. Ela correu até eles carregando uma folha de papel com um desenho extraordinário. Tio Eduardo, tia Marina, fiz um desenho de vocês, mas dessa vez, como vocês realmente são. O desenho mostrava Eduardo e Marina não como super-heróis com capas, mas como pessoas comuns cercadas por dezenas de famílias de mãos dadas, formando um grande coração. No centro, Gabriel e Miguel sorriam radiantes, e acima da imagem estava escrito: Família é amor que se multiplica. Eduardo se ajoelhou na altura da menina, visivelmente emocionado. Sofia, esse é o desenho mais lindo que já vi. Miguel, sempre observador, fez uma pergunta que tocou o coração de todos. Pai, por que você está chorando se está feliz? Eduardo pegou os 2 filhos no colo. Porque às vezes a felicidade é tão grande que o coração não consegue guardar tudo dentro. 3 semanas depois, Eduardo, Marina, Gabriel e Miguel estavam em Nova York, na sede das Nações Unidas, para a cerimônia de premiação. O auditório estava repleto de representantes de países do mundo inteiro e a história da família brasileira havia comovido delegados de todas as nações. O secretário-geral das Nações Unidas se dirigiu ao microfone para apresentar a família Castellari. Senhoras e senhores, hoje honramos uma família que provou que a coragem de uma pessoa comum pode mudar o mundo. A história de Eduardo Castellari e Marina Santos começou com a proteção de 2 crianças e se transformou no maior movimento de proteção familiar da América Latina. Quando Eduardo subiu ao palco, ele não falou sobre prêmios ou reconhecimento. Em vez disso, contou a história real do que havia aprendido. Excelentíssimas autoridades, há alguns anos eu era um homem rico que pensava que dinheiro podia resolver todos os problemas. Mas foi uma mulher humilde chamada Marina Santos quem me ensinou que a maior fortuna do mundo é ter uma família protegida e unida. 5 anos se passaram desde que Marina desmascarou a farsa médica. Gabriel e Miguel, agora com 7 anos, haviam crescido como crianças saudáveis e inteligentes. O auditório aplaudiu emocionadamente, mas Eduardo ainda não havia terminado. Marina me ensinou que não importa quanto dinheiro você tenha, se não souber reconhecer o amor verdadeiro ao seu redor. Ela salvou não apenas meus filhos, mas me salvou como pessoa. Marina, que estava sentada na primeira fileira com Gabriel e Miguel, chorava de emoção ao ouvir aquelas palavras. Por isso, este prêmio não é meu. É dela, de todas as famílias que tiveram coragem de lutar pela verdade e principalmente de 2 crianças que me ensinaram que ser pai é muito mais que ter filhos. É protegê-los, amá-los e dar exemplo de caráter todos os dias. O público se levantou em uma ovação que durou mais de 5 minutos. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. Gabriel e Miguel subiram ao palco espontaneamente e se dirigiram ao microfone. Gabriel, sempre mais falante, disse com a voz clara de uma criança de 7 anos: Meu nome é Gabriel, e este é meu irmão Miguel. Queremos falar para todas as crianças do mundo que nos estão assistindo. Miguel completou: Nós somos muito felizes porque temos um papai que nos ama e uma Marina que é nossa mãe do coração. Toda criança merece ser amada e protegida.
O auditório inteiro se emocionou ao ouvir aquelas palavras simples, mas profundas de duas crianças que haviam se tornado símbolos de esperança mundial. Mas a maior surpresa da noite aconteceu quando o secretário-geral fez um anúncio inesperado. Senhoras e senhores, tenho o prazer de informar que, inspiradas pela história da família Castellari, 15 nações já aprovaram legislações criando institutos de proteção familiar em seus territórios. Estima-se que mais de 100 mil famílias serão protegidas nos próximos 5 anos. Eduardo ficou em choque ao perceber que sua experiência pessoal havia gerado um movimento global de proteção familiar. Após a cerimônia, durante a recepção oficial, Eduardo e Marina foram procurados por delegados de diversos países que queriam conhecer os detalhes do programa brasileiro. A embaixadora do Canadá se aproximou deles. Senhor Castellari, senhora Marina, nosso país já está implementando o programa inspirado em vocês. Como posso agradecer por terem mudado a vida de tantas famílias? Marina respondeu com humildade. Embaixadora, nós apenas fizemos o que qualquer pessoa que ama crianças faria. O amor não tem nacionalidade. Mas o momento mais significativo da noite aconteceu quando uma jovem médica se aproximou do grupo. Senhor Eduardo, meu nome é doutora Amanda Torres. Eu trabalho no Hospital Infantil de São Paulo e queria contar uma história que vai emocionar vocês. Eduardo e Marina prestaram atenção total. Há 2 semanas, chegou ao hospital uma família com uma criança. O diagnóstico inicial sugeria uma condição rara que exigiria tratamento caríssimo. Mas a mãe disse algo que mudou tudo. Doutora, já ouviu a história do Instituto Marina Santos? Eles ensinam que sempre devemos buscar segunda opinião. Marina sentiu o coração acelerar. Fizemos novos exames e descobrimos que a criança estava perfeitamente saudável. Era outro médico tentando aplicar o mesmo golpe que vocês desmascararam. Salvamos mais uma família por causa do exemplo de vocês. Eduardo abraçou a jovem médica, percebendo como uma história de dor havia se transformado em proteção para milhares de pessoas. De volta ao Brasil, a família foi recebida como heróis nacionais. Mas para Eduardo, Marina, Gabriel e Miguel, o verdadeiro tesouro era poder continuar seu trabalho diário de proteger famílias. No aeroporto, centenas de pessoas aguardavam para recebê-los. José e Conceição Ferreira, a família de agricultores nordestinos, haviam viajado especialmente para o momento. Seu Eduardo, Dona Marina, disse José emocionado. A pequena Esperança completou 5 anos na semana passada. Ela sempre diz que quando crescer quer trabalhar no Instituto Marina Santos para proteger outras crianças. A menina, agora uma criança saudável e radiante, correu para abraçar Gabriel e Miguel. Tios, vocês são famosos no mundo inteiro, Gabriel respondeu com a sabedoria simples das crianças. Esperança, nós não somos famosos. Nós apenas temos uma família que se ama muito. Naquela noite, em casa, enquanto colocava os gêmeos para dormir, Eduardo refletiu sobre toda a jornada extraordinária que haviam vivido. Pai, disse Miguel sonolentamente, você está feliz que fomos para Nova York? Eduardo sorriu. Miguel, estou feliz todos os dias porque tenho vocês e a Marina como minha família. Gabriel acrescentou. Pai, quando eu crescer, quero continuar cuidando de famílias como você e a Marina fazem. E você vai conseguir, Gabriel, porque o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de se multiplicar. Os meninos adormeceram tranquilamente, e Eduardo desceu para encontrar Marina organizando as cartas de agradecimento que chegavam diariamente de famílias do mundo inteiro. Marina, posso te fazer uma pergunta que nunca fiz? Claro, Eduardo. Você se arrepende de alguma coisa que aconteceu nesses anos todos? Marina pensou por alguns momentos antes de responder. Eduardo, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual. Porque descobri que meu propósito na vida era proteger Gabriel, Miguel e todas as famílias que conseguimos ajudar. Marina, você sabe que eu te amo como família, não é? Eu sei, Eduardo. E você, Gabriel e Miguel são minha família verdadeira também. Naquela noite, enquanto observava sua família dormindo em paz, Eduardo compreendeu completamente a lição mais importante de toda a sua jornada. O amor verdadeiro não se compra, não se vende, mas se multiplica infinitamente quando é compartilhado com generosidade.
A história que começou com um pai desesperado tentando salvar seus filhos se transformou em um movimento global que protegeria milhões de crianças ao redor do mundo. Gabriel e Miguel cresceram como jovens íntegros e dedicados à proteção de outras famílias. Marina se tornou uma das mulheres mais respeitadas do país, símbolo de coragem e amor maternal. E Eduardo aprendeu que a verdadeira riqueza estava na família que construíra através do amor, não do dinheiro. Anos mais tarde, quando Gabriel e Miguel tiveram seus próprios filhos, eles contariam a história de como uma empregada corajosa salvou sua família e mudou o mundo. E a cada nova geração, a lição se repetira. O amor verdadeiro sempre vence, sempre protege e sempre se multiplica. A mansão dos Castellari se transformou no lar de uma família unida pelo amor verdadeiro, onde todas as crianças eram bem-vindas e onde cada dia era uma nova oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. E assim, a história de Eduardo, Marina, Gabriel e Miguel se tornou eterna, não nos livros de história, mas no coração de cada família que aprendeu que o amor verdadeiro é a força mais poderosa do universo.